Meus irmãos, minhas irmãs, é uma alegria, como sempre, estar nessa casa, estudo, não é? Eu trago o tema, o onipotente. Eu não sei porque eu botei esse nome, porque eu me arrependi. O onipotente. Né? E é importante que a gente saiba da noção que a doutrina espírita vem nos trazer desse Pai. Desse Pai. O Evangelho de Jesus ensina uma coisa. Muitas vezes, nós, os homens, damos outra conotação. Por exemplo, o Evangelho de Jesus, Jesus falando ao povo, diz assim: dia virá em que não se falará de Deus nem no templo em Jerusalém, nem aqui no Monte Garazim, porque Deus é Espírito, e em Espírito deve ser adorado. Veja a definição de Jesus: Deus é Espírito. As nossas teologias, as nossas igrejas, que eu não vou declinar o nome de nenhuma, nos ensina que Deus é pessoa. Deus é pessoa. A noção que a doutrina nos traz desse Criador, desse genitor, porque é importante que a gente pare para pensar acerca do coração desse Pai. Jesus o chama com tanto carinho de papai. Papai. Aquela expressão no alto da cruz, Abba Pai. Abba significa paizinho, significa papai, papai. Ele se dirigia ao autor da vida com infinito carinho. A noção que Jesus nos traz de Deus é completamente diferente da que Moisés trouxe ao mundo, porque a noção que Moisés trouxe ao mundo era compatível com a índole do povo da época. E ele mesmo disse: é um povo de dura cerviz, é um povo difícil de quebrar, de dobrar, de mentalidade sem ferir, tacanha, dura, embrutecida, acerca do eterno. Daí acreditarem no Deus de guerra. É tanto que está lá: Jeová é homem de guerra, é um guerreiro, era um Deus de guerra. E na verdade aparecem deuses insuflando a guerra. Aquela ordem a Saul, que ele fosse e atacasse o povo de Midian, que matasse as mulheres gestantes, todos os homens, todos os machos fossem dizimados, e ficai com as meninas, com as moças, para mulheres do vosso uso. Que há quem diga: não, é para tomar conta da casa. E há quem dê outra conotação. Porque na verdade Carlos Pastorino vai nos dizer, o autor de Minuto de Sabedoria. Vou pedir desculpa, eu estou com a garganta meia seca, Erivaldo. Então, Pastorino estudava para padre. Era só pegar água. Ô minha irmã, ou o copo era pequeno, Pode tomar. Bom, Pastorino, que estudava para padre, e estava perto de se ordenar quando Mahatma Gandhi, o líder espiritual da Índia, foi visitar o Papa em Roma, com aquela roupa característica com aquele lençol, como se fosse aquela roupa que ele
com a sandália cheia de pó. Quando o camarada abriu, que viu aquele homem, entra aqui não. Os jornais noticiaram. Pastorino teve tanta vergonha que deixou de ser padre. Leu a obra segundo o Espiritismo, o livro dos Espíritos, e foi ser espírita. Pastorino vai nos dizer eu estou com uma mente tão bacana. Eu estou dizendo uma coisa, pulo para dizer outra, chega aqui e me esqueço do que eu estava dizendo aqui. O que aconteceu? Eu entrei em Pastorino para dizer uma coisa e me perdi. Bom, mas o conceito que Jesus vem nos trazer de Deus é completamente diferente do que Moisés trouxe de Deus, que era um Deus colérico, um Deus vingativo, um Deus ciumento, um Deus parcial. Jesus vem nos trazer o infinito amor de Deus, apesar do Velho Testamento ter citações lá fantásticas acerca de Deus. Deuteronômio 32, por exemplo, diz que Deus é perfeito em todos os seus caminhos e justo em todas as suas obras. Ele é fiel e jamais comete erros, diz Deuteronômio 32. Jamais erra, jamais se arrepende, porque o Deus bíblico, que muitas vezes não é, me lembrei do que eu estava dizendo de Pastorino. Pastorino vai nos dizer que a palavra Elohim, que no singular é Deus, a divindade, no plural Elohim é deuses, e muitas vezes Elohim designa deuses pagãos. A gente vai ver citação de Deus na Bíblia que se espanta. Absalão está conversando com um homem no terraço. Deus chega e pergunta: quem é este com quem estás conversando? E Deus não sabe não. E Deus não tem todo o conhecimento não. Mostrando que muitas vezes deuses pagãos estão citados lá como o onipotente, que não é. A própria Bíblia, em Deuteronômio 32, diz que ele é perfeito em todas as suas obras. Perfeito, infinitamente perfeito, justo em todos os seus caminhos, jamais comete erro, porque termina ele dizendo: Deus é santo, Deus é sábio, Deus é justo, Deus é bom. Deus é bom. Então, a noção que a doutrina vem nos trazer desse Pai é de um coração infinitamente misericordioso, infinitamente justo e bom, como Kardec diz a ele, soberanamente justo e bom. A doutrina espírita vem nos trazer uma noção fantástica desse Pai. E onde é que ele está? Aí Kardec começa dizendo lá no Gênesis, que trata de Deus também, que Deus abre as primeiras questões do livro dos Espíritos, e Kardec desenvolve também lá no livro Gênesis. Ele vai nos dizer que Deus vai colocar Deus no pedestal fantástico. Deus, por ser Deus, e para ser Deus, ele deve ter qualidades que nenhum outro ser possa superá-lo. Então, para ser Deus, ele tem que ter qualidades próprias de um ser que jamais será ultrapassado por qualquer outro ser. E aí os Espíritos dão a Allan Kardec os chamados atributos de Deus, qualidades essenciais de Deus, para que ele, sendo Deus, por ser Deus, não pode deixar de ser. Deus é único, não pode ter mais de um Deus no universo, e as leis e a harmonia do universo dão notícia disso, porque se tivesse mais de um Deus, não haveria a harmonia que tem
sabendo que, aliás, os espíritos chamaram a atenção de Kardec. Vê a sabedoria que rege a vida, vê a harmonia que rege o cosmos, vê a providência que rege a vida. A providência que Kardec define lá na Gênese como a providência é a solicitude de Deus para com as suas criaturas. Deus criou o homem, mas abasteceu a vida com tudo quanto o homem precisaria para viver. Aliás, no livro Deus a Providência, de Patrick Glynn, esse cidadão aí, esse cientista, estudou em Harvard, e ele disse que foi lá em Harvard que ele se tornou ateu. Cientistas negavam a existência do eterno, admitiam a crença no universo aleatório. Aleatoriamente o universo se fez, e há quem diga que foi de uma grande explosão. Tudo principiou-se com uma grande explosão. E antes da explosão, o que era? O que estava Deus fazendo? O que estava, aliás, isso é uma pergunta feita ao grande tribuno Santo Agostinho, no quarto século, dando aula de teologia, nos degraus da cidade onde vivia, em Tagaste, falando da criação segundo a Bíblia. Um aluno perguntou a ele: e antes de Deus fazer a terra, o que estava Deus fazendo? Santo Agostinho olhou para o camarada e disse: ele estava preocupado em fazer o fogo do inferno para botar lá dentro quem faz esse tipo de pergunta. O que estava Deus fazendo antes? E os Espíritos dizem que Deus nunca esteve parado. Nós não podemos conceber um Deus ocioso, um Deus parado sem fazer coisa nenhuma. É por isso que os atributos de Deus diz que Ele é único e eterno. Não teve princípio e nunca terá fim. Porque se Ele tivesse tido princípio, de duas uma, Ele teria sido criado. E esse ser que o criou existia antes dele. Antes dele. E esse ser era quem seria Deus, porque existia antes. Ou teria saído do nada. E os Espíritos perguntam a Kardec: e o que é o nada? O nada é nada. E por não ser nada, não pode fazer coisa nenhuma. Então Deus é necessariamente eterno. Nunca teve princípio, porque nunca esteve parado, nem nunca terá fim. E está lá no livro Gênesis: o universo é de toda a eternidade, como Deus. As leis de Deus, elas são de toda a eternidade, de toda a eternidade. E entre os atributos de Papai do Céu está lá: imaterial. Deus é imaterial, diferente de tudo aquilo que nós conhecemos por matéria. Porque se fosse de matéria, estaria sujeito às transformações da matéria. E as suas leis não poderiam ser eternas, estariam também sujeitos à transformação. Entre os atributos do eterno está imutável. Deus não muda, é o mesmo Ele e suas leis de toda a eternidade. De toda a eternidade. Deus não muda. É por isso que está lá na Bíblia: toda dádiva, todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, em quem não há sombra de mudança. Sombra de mudança, Deus não muda. Ele
Ele e suas leis, imaterial, ele jamais seria pessoa. Jamais seria pessoa. Kardec escreve: os nossos sentidos carecem de forma, de dar uma forma a Deus. Mas se Deus tivesse forma, diz os Espíritos a Kardec, seria de matéria. Seria matéria. Se ele tivesse forma, ele seria de alguma coisa, ele seria matéria e estaria sujeito às transformações da matéria. Então Deus é diferente de tudo aquilo que nós conhecemos por matéria. Jesus o define muito bem: Deus é Espírito, e em Espírito deve ser adorado. Em Espírito deve ser adorado. Entre os atributos de Deus, os Espíritos dizem: Deus é soberanamente justo e bom. Está lá em Deuteronômio 32. Porque Deus é justo, Deus é sábio, Deus é santo, Deus é bom. Ele jamais cometeria uma injustiça, porque se ele cometesse injustiça, ele deixaria de ser bom. E ao deixar de ser bom, ele deixaria de ser Deus. Porque Deus, por ser Deus, ele tem que ser necessariamente soberanamente justo e bom, e infinito em todos os seus atributos. Os espíritos superiores trouxeram a Allan Kardec o princípio do infinito das perfeições de Deus. Veja, que isso é fantástico. Um princípio do infinito das perfeições, dizem os espíritos a Kardec. Todas essas qualidades essenciais de Deus estão em grau infinito. Em grau infinito. Transborda de amor. Em grau infinito. Esse copo cheio d'água, ele está infinitamente cheio d'água. Ele transborda de água. Não tem espaço para mais um pingo. Uma gota d'água não cabe mais, porque ele está cheio, ele está completo, ele está saturado, infinitamente cheio, ele transborda de água. Deus transborda todas as suas qualidades em grau infinito, e não pode ser diferente disso. Se ele é o infinito amor, ele não pode ter brecha para ódio, para ira, para raiva, para rancor, para mágoa. Ele transborda de amor, de sabedoria, de piedade, de compaixão, de todos os seus atributos em grau infinito. Esse ser aí é o meu Pai, é o teu Pai, por quem hoje pouco de nós nos lembramos dele. Quem de nós hoje pediu-lhe a bênção? Quem de nós hoje lhe pediu a bênção? Tu pede a bênção, avô, bênção papai, bênção mamãe, bênção papai do céu. E eu me lembrei aqui de Feitosa, que é um pastor protestante, colega de trabalho, pastor protestante. Muitos anos atrás ele me contou: ô Djalma, eu às vezes, minha mulher é muito gente, mulher brava, separada. Ele disse: eu orava, eu ia para trás do quarto, aí fazia minhas preces a Jesus, aí dizia: eu mando um beijo para ti, Senhor. Aí mandava um beijo detrás da porta, escondido. Ele me contando essa história. Ele disse: mas rapaz, ontem eu tive um sonho. Isso há muitos anos. Eu tive um sonho. Eu entrava numa sala enorme, era cada computador, as luzes acendendo, luz de toda cor acendendo, uma sala cheia de vidro. Eu entrava, um espírito de luz. Eu entrava com aquele tapete no chão, entrei, emburaquei, porque ele é nordestino, emburaquei por cima do tapete, abri uma porta, entrei em outra sala. Quando eu estava olhando aquele maquinário, chegou um cidadão junto de mim e disse: meu filho, venha, você não pode estar aqui não, venha. Aí, como um adulto tira um menino pequeno, esse avô fica com a orelha vermelha de vergonha. Ixi, obrigado.
Espíritos dizem que quando a gente beber um copo d'água, se beber agradecendo a Deus e rezar um Pai Nosso, a gente fluidifica a água. Ato contínuo. Se você saborear a água, se você, porque a nossa água, veja onde é que eu estava para eu não se esquecer como que o outro. Eu li essa semana isso, o Espírito dizendo assim: a nossa água tem por debaixo da terra e não tem contato com o sol, mas quando a gente tira ela aqui, ou no bujão, na garrafa, no filtro, onde for, se você chegar, passar de um copo para outro, no sol, no raio do sol, passar de um copo para outro, bota para dentro, porque você toma essa água dotada de uma energia fantástica. Ela tem propriedades curativas que a gente ainda não entendeu. Eu tomei aqui, me alegrei com um de outro, aí estou dizendo. Meu estava onde mesmo? O som. Sim. Aí ele disse, aí me trouxe, vem para cá, vem, meu filho, me levou até a porta da frente. Aí disse, vá, você não pode ficar aqui, vai deixar. Eu saí com tanta vergonha no sonho. Eu dei alguns passos para trás, aí o senhor que o trouxe era um senhor idoso. Aí chamou pelo nome dele, é João Antônio Feitosa, pastor. João Antônio, meu filho. Aí eu voltei para trás. Ele disse, te retribuo os beijos. Os beijos que ele mandava escondido atrás da porta. Ele disse, quando eu orava a Deus, João, fulano, ela não vai muito com as minhas orações, só te vejo rezando, eu não tenho o que fazer não. Aí bati de boca com ele, eu soltei atrás da porta, eu, quando estava só, orava. Aí ele disse, papai do céu, eu mando um beijo pro teu coração. Nesse sonho, o homem disse lá, João Antônio, quando eu olhei para trás dele, eu te retribuo o beijo, meu filho. O coração da vida é assim. O coração do Pai da vida é assim. Então, quando a doutrina espírita nos apresenta os atributos de Deus, os espíritos dizem a Allan Kardec, só poderemos compreender a obra da criação compreendendo os atributos essenciais de Deus. Porque Deus, a sua inteligência, abarca o infinito, e é por isso mesmo infinito. A sua inteligência é infinita. O seu poder abarca o universo, e é por isso mesmo todo-poderoso. Esse coração aí criou o meu espírito. Nós já vimos aqui, corpo é presente de papai e de mamãe. Mas eu que estou no corpo e levanto o braço e baixo o braço, porque a matéria em si, ela não é inteligente. Jesus diz, a matéria para nada serve, a carne para nada serve. O espírito é quem vivifica. O espírito é quem intelectualiza a matéria. O espírito é quem dá vida à matéria. Perguntaram ao padre Vieira, o que é a alma? E ele respondeu, veio de um corpo morto. A alma é quem dá vida ao corpo. Veio de um corpo morto. Ele está sem vida, ele está sem alma, porque é a alma que intelectualiza a matéria. A carne vem da carne, diz Jesus, mas o espírito é que vem de Deus. O meu espírito vem de Deus. Isso aqui, o genoma disso aqui, já foi decodificado. Já se decodificou o genoma humano. E o genoma divino? O genoma do corpo espiritual, que vem de Deus. É por isso que Jesus diz, podereis fazer o que eu faço. Ele está se dirigindo ao Espírito.
e até bem mais. É um sábio do infinito quem nos disse isso. Podereis fazer o que eu faço, e até bem mais. Vós sois deuses. Não lestes que todos vós sois deuses e filhos do Altíssimo? A teologia diz que tem umas criaturas e outros que estão na igreja que são filhos e foram batizados. Graças a Deus, Jesus pensava diferente. Todos vós sois filhos do Altíssimo. Vós sois deuses, porque filho de Deus, Deus é. Filho de rei, príncipe é. Dorme em cada um de nós possibilidades fantásticas. Nós temos um inimigo infeliz, chamado dúvida. A dúvida é a negação da fé. O indivíduo, quando duvida, ele pode... é uma desgraça. Desculpa a expressão. Jesus diz isso. Pedro está lá em alto mar. O que é aquilo aí, menino? Oxê, pois nem Jesus que vem, lá vem Jesus andando sobre as águas. Deixa eu ir. Deixa eu ir também, senhor. Deixa eu ir. Venha. Jesus muito educado. Venha. Pedro começou a andar e começou a afogar. Afogar deve ter tomado um gole d'água salgada, que ele disse: me socorre, ou eu perecerei. Jesus, homem bonito, alto, joga o braço assim, pega na munheca dele assim e puxa. Mas antes diz: homem de pouca fé, por que duvidastes? Por que duvidastes? A dúvida é a negação da fé. O pior inimigo nosso somos nós mesmos. Entra aqui e sai aqui. Jesus disse: aquele que tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, que é uma semente bem pichitotinha. Quem é nordestino sabe o que é pichitotinha. Bem pichitotinha. Quem tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirá àquela montanha: sai daí e lança-te ao mar. E se não duvidares em teu coração, assim acontecerá. Porque, finaliza o Senhor, tudo é possível. Tudo é possível aquele que tem fé. É de fazer vergonha, e eu estou no meio do tamanho da nossa fé. Faz vergonha. Aí posso falar lá do professor. Precisamos exercitar isso. Precisamos exercitar isso. É patrimônio nosso. É patrimônio nosso. Devemos educar o espírito. A vida tem um dono. A vida tem um autor. A vida tem um criador. Como eu falava em Patrick Green. Patrick Green diz que a ciência ensinava um universo aleatório, um universo que se fez por si só. Atração, repulsão, foram aglomerando as moléculas, formou tudo que tem aí. Mas Patrick Green mudou o pensamento quando leu Vida Depois da Vida, de Raimundo Moody Jr., em 1975. Publicou aquele livro. Com exemplos de morte aparente, de pessoas que tiveram paradas cardíacas, depois de uma descarga elétrica em cima dos peitos, ou espontaneamente o indivíduo ressuscitava. É que nos tinham uma história diferente. Eu me vi fora do corpo, eu vi vocês tentando, me operando, eu me vi em pé na sala.
histórias sucessivas, casos sucessivos. Ele publica um livro, Vida Depois da Vida. Todos contavam a história que viam, se encontravam com um homem de barco, nimbado de luz, que fazia a cada um deles a pergunta: estás pronto já para vir para o lado de cá? Ou pergunta invocada. Já estás pronto de vir para cá, meu filho? Aí dizia: não é tua hora. E trazia o indivíduo até o corpo que estava lá, deitado. E o camarada voltava a vida e se lembrava e contava ao doutor, em todas as partes, gente de toda parte do mundo contava a mesma história. Casos fantásticos. Um cego trabalhava no laboratório químico, muito jovem, fazendo uma combinação de um produto químico com outro. O negócio explodiu na cara dele, ele perdeu a visão. Aos 65 anos se submeteu a uma cirurgia e teve uma morte, uma experiência de quase morte. O coração pifou, mas trouxeram ele de volta à vida. Ele voltou a viver. Aí ele contou uma história interessante. Ele perguntou ao médico: ô doutor, por que é que os médicos agora estão todos vestidos de verde? Que é de um tempo mais para trás, para cá, que os médicos passaram a usar verde. Quando ele via, os médicos ainda se vestiam de branco. Ele viu os médicos operando, porque quem estava cego era o corpo físico dele. O corpo físico era quem perdeu a visão, mas o espírito via. O espírito, quando saiu do corpo, ficou em pé, que viu os médicos operando, estavam todos verdes, de verde ali, operando ele. Por que está todo mundo vestido de verde? Ele contou ao médico que viu tudo, que viu o corpo, tal. Essas histórias se sucediam. Patrick Glynn, quando viu aquilo, Patrick Glynn: então a vida não é só até a sepultura, a vida se estende, existe outra dimensão, existe uma perspectiva de vida. E aí eu peguei uma carta de um filho ao pai quando leu o livro de Raimundo Goody Júnior. O pai moribundo, doente no leito de morte, e o filho escreveu ao pai: papai, doutor Moody Júnior está dizendo que existe um mundo para o qual nós todos vamos. Teve gente que foi para lá e voltou para cá para contar a história do que viram por lá. E não é coisa nova, não. Essas experiências de quase morte. No livro A República, de Platão, ele cita o caso do soldado que numa batalha morreram uma infinidade de soldados. E 9 dias depois, quando iam para a pira, o soldado levantou-se. 9 dias depois, levantou-se: eita menino, voltei. E contava uma história interessante. Eu me vi diante de um tribunal. O juiz olhou para mim e disse: presta atenção a tudo que vês e ouves aqui, para que quando voltes, relates lá o que vistes e ouvistes. Eu outro dia, vasculhando na internet, outro dia já vão 7 anos, 8 horas mais, me encontrei com um livro de Santo Agostinho, escrito no 4º século, em PDF, eu até imprimi. O cuidado que se deve aos mortos. É um livro de Santo Agostinho, escrito no 4º século. Um bispo escreveu uma carta para Santo Agostinho, perguntando a Santo Agostinho se alguém que fosse enterrado ao lado de um homem santo se beneficiaria no reino dos céus. É pai que pergunta. Lá na cidade dele, morreu um jovem. E a mãe queria, porque queria que o menino fosse enterrado ao lado de um homem santo que havia morrido na cidade e havia se enterrado na igreja, fora da igreja, não me lembro bem. A mãe queria que o filho fosse enterrado. E foi tanta confusão toda que se enterrou o menino. Aí o bispo escreveu para Santo Agostinho: se beneficia quem é enterrado ao lado de um homem santo?
Santo Agostinho escreveu uma carta bem pichitodinha, que deu um livro. A resposta foi tão longa que deu-se um livro, O Cuidado que se Deve aos Mortos. Aí, Santo Agostinho conta um caso de experiência de quase morte. Ele diz: existe aqui, na carta para o bispo respondendo, existe aqui na nossa cidade um homem que trabalha na prefeitura municipal chamado Cura. Cura adoeceu gravemente e só não foi enterrado porque os parentes colocavam um espelho junto da respiração de Cura e viam no espelho que Cura ainda respirava. O bafo da respiração manchava o espelho. Está vivo, mas Cura estava em coma. Passou 30 dias, ele dizendo. E assim passou 30 dias, até que um dia Cura acordou. Cura acordou. E ao acordar foi logo perguntando às pessoas que estavam no quarto: vão na casa de Cura, o ferreiro, ver o que aconteceu com ele. Repara, as pessoas que estavam no quarto correram. Na casa de Cura, tinha Cura, ele que trabalhava na prefeitura, e Cura, o ferreiro. Vamos na casa de Cura ver o que foi que aconteceu com ele. O povo correu para lá. Voltou com a notícia: Cura acabou de morrer. Aí, Cura, que havia ressuscitado, contou uma história. Santo Agostinho escrevendo para o bispo, contando essa história. Ele disse que se viu diante de um tribunal. Aí o juiz disse a ele, quando ele se aproximou, o juiz disse assim: não é esse Cura que era para estar aqui. O Cura que era para estar aqui é Cura o ferreiro. Leve-se de volta e traga um Cura. Aí levantou-se lá no quarto: ó menino, vamos lá na casa de Cura, ferreiro, e vai ver o que aconteceu com ele. Morreu, olha. Eu acabei de ouvir ali agora que estava trocado, o menino trocado, levaram eu em vez de Cura. Repara que coisa. Isso está lá nesse livro de Santo Agostinho. Uma experiência de quase morte. Uma experiência de quase morte. Isso demonstra que é um mundo espiritual do qual Jesus falou. E as nossas teologias, as nossas igrejas botaram na pedra em cima, a pedra angular que deveria servir de base na construção do edifício foi retirada. É por isso que Jesus diz: o Consolador virá restabelecer todas as coisas. Só se restabelece o que está destruído. Vamos restabelecer essa parede, reconstruir, porque caiu. Jesus falando do Consolador, disse que ele viria restabelecer tudo quanto Jesus havia falado e que havia sido esquecido. A sobrevivência do espírito humano para o mundo espiritual, o intercâmbio desse mundo espiritual com os que estão encarnados. Ele dá uma demonstração disso nas alturas do Monte Tabor, dialogando com mortos. Moisés e Elias já tinham partido, Jesus dialoga com os dois, Então, a noção que a doutrina espírita vem nos trazer de Deus, ela é fantástica. Tem aqui. Parece que o peixe estava saudável. Não é? Então veja, o Deus da doutrina, ele está em todos os rincões do universo. Os espíritos disseram, nos ensinam, o macrocosmo aí para dentro é infinito e o microcosmo também é infinito. O universo não tem fim, o macrocosmo. E o microcosmo, o mundo do infinitamente pequeno, também é infinito, não tem fim. Não tem fim. André Luiz diz assim:
da superestrutura dos astros, a infraestrutura subatômica, tudo está mergulhado na substância viva da mente de Deus. Na substância viva, tudo está mergulhado na substância viva da mente de Deus. Os Espíritos nos ensinam que quando a gente respirar, mentalizar que estamos botando para dentro saúde pura. Veja o que é que André Luiz diz. Que todo o universo está mergulhado na substância viva da mente de Deus. A gente é doente porque quer. Nós temos um patrimônio fantástico em nós, a mente. A mente é um dínamo sagrado, dizem os Espíritos, que tem origem na inteligência suprema do universo, de onde flui ininterruptamente a vontade do Eterno, a vontade de Deus. Todos nós estamos no mundo para isso, para executarmos a vontade do Altíssimo. A doutrina que eu vos ensino não é minha, mas daquele que me enviou. E é da vontade daquele que me enviou que eu cumpra a sua vontade. Pai, Pai, afasta de mim este cálice de amargura. Ele no Getsemane orando, ele tem uma visão. Na quinta-feira, nos dizem no livro Sublime Peregrino, por um autor espiritual, ele vai nos dizer que Jesus sabia que estava próximo, mas não sabia exatamente como se daria aqueles acontecimentos que dias atrás Moisés e Elias, lá no Monte Tabor, se manifestaram a Jesus para lhe falar dos acontecimentos que estavam próximos. Os dois profetas do Velho Testamento, Moisés, 1.300 anos para trás, antes de Jesus, e Elias, 900 anos antes de Jesus, estavam todos vivos, em espírito, falando a Jesus acerca dos acontecimentos próximos à sua morte. Estavam falando a Jesus acerca dos acontecimentos que estavam próximos. Ali, Jesus, naquele momento, não é, tem uma visão de três árvores, de uma árvore frondosa. Ele teve uma visão de três cruzes no alto do Calvário, e a cruz do meio, que era ele se sentiu como uma árvore frondosa, cujos frutos se espalhou sobre toda a terra, Nesse momento, nessa visão, ele faz a prece: Pai, se possível, afastai de mim este cálice de amarguras. Mas logo em seguida ele diz: mas foi para esta hora que eu vim. A esta hora, faça-se em mim a tua vontade e não a minha. A tua vontade. Quando ele vê no alto da cruz, não é, aquela sensação incrível, como é descrita lá na literatura espírita, no momento da morte do Cristo, o que Jesus sentiu? Como se um fio incandescente, um arame incandescente de fogo rasgasse do punho esquerdo a percorrer a veia em cheio no coração. É quando ele tomba, mas antes de tombar, ele diz: tudo está consumado. Em tuas mãos, papai, entrego o meu espírito. Qual é a confiança desse filho
no coração desse pai. O amor que esse filho sentia por esse pai, que é o dono da vida, o autor da vida, o Deus da vida. E eu me lembrei aqui de Antero de Quintal, poeta e escritor português, que fugiu da vida em 1885, se não me falha a memória, com crises terríveis de depressão e dúvida atroz acerca de Deus. Existe, não existe? Existe, não existe. Aquele conflito terrível. Na obra Parnaso de Além-Túmulo, de Chico Xavier, Chico escreveu uma poesia que traz a assinatura de Antero Tarquínio de Quintal, e cujo título é Deus, onde ele diz: quem, senão Deus, criou obra tamanha, o espaço e o tempo, as amplidões e as eras, onde se agitam turbilhões de esferas, que a luz, a excelsa luz, aquece e banha. Quem, senão ele, fez a esfinge estranha, no segredo inviolável das moneras, no coração dos homens e das feras, no coração do mar e da montanha? Deus, somente o eterno, o impenetrável, poderia criar o imensurável, e o universo infinito criaria. Suprema paz, intermina piedade, e que habita na eterna claridade das torrentes da luz e da harmonia. Através de Chico Xavier, confirmando a existência do Todo-Poderoso, mas só veio se firmar nessa certeza depois que foi para o outro lado da vida, depois que angústias terríveis, em regiões terríveis de sofrimento, jogou, como dissesse, Antero, a vida tem um dono, a vida tem um autor, a vida tem um autor. E a própria ciência, conforme diz Patrick Klein, demonstra que as 100 primeiras leis físicas, descobertas pela física, apareceram sobre a Terra para que o homem surgisse mais tarde. Para que o homem surgisse. Não é aleatoriamente Patrick Klein caiu nessa realidade. É a própria ciência materialista quem diz isso. O universo não é alotrópico, aleatório, como se diz, aleatório, mas é antrópico. Ele foi feito para o homem. Quando os espíritos definiram Deus, é a inteligência suprema. Inteligência não é casual. Não é casual. Há um autor que tudo gerou, que tudo criou, que tudo organizou para que nós, os filhos do seu amor, brotássemos com qualidades fantásticas e infinitas dentro de nós. É permitido ao homem entender a natureza íntima de Deus? Pergunta Kardec aos espíritos, na questão 10, se me falha a memória, do Livro dos Espíritos. É permitido ao homem entender a natureza íntima de Deus? Não. Lhe falta um sentido para isso. A matéria lhe obscurece os sentidos. À medida que o espírito se eleva, o véu é levantado, e ele então poderá compreender mais e melhor o autor e o criador da vida. Esse criador que é o nosso Pai,
que nos criou com infinito amor. Papai me quer bem, mamãe me quer bem, mas são humanos, são falíveis, são pecadores. O amor de papai do céu, esse sim, é puro. Ele é o autor do amor, ele é o criador do amor, ele me fez da substância viva do amor, porque a substância do meu espírito é amor. É amor. É por isso que está na Bíblia: o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, que a igreja tomou com a forma física. Então Deus tem a forma do homem. É por isso que a gente vai ver um homem idoso com a terra na mão, uma bola na mão, a terra nas costas. Tomaram Deus com a forma humana, mas é a íntima essência do meu espírito. Foi feito à imagem e semelhança do Eterno, do Criador da vida, do Pai da vida. E tudo que Deus tem em grau infinito, nós temos em grau relativo, em demanda do infinito. Temporariamente agora, as imperfeições humanas cobrem aquilo que nós somos. Os nossos sentidos embotados por educação diferenciada impedem da gente ser aquilo que nós somos intimamente. Nós passamos a vida toda lutando, trabalhando para ter um carro bom, uma casa boa desse. Mas quem já se libertou disso está procurando se autoconhecer, mergulhar no mundo íntimo do espírito, fazer uma limpeza de dentro para fora, uma reforma de dentro para fora, porque limpando o mundo de dentro, eu limpo o mundo em derredor de mim. E se todos limparem o mundo de dentro, nós limparemos a psicosfera do planeta, que no momento não é nada agradável. Ela reflete o nosso sentimento de ódio contra o partido tal ou qual, contra o irmão ou irmã. Esse sentimento que nasce de dentro, isso é uma energia que nós emitimos, que nós emanamos. E é uma lei que rege a vida. Semelhantes se atraem. Semelhantes se atraem. É natural. Se eu falecer com esses sentimentos, os meus acompanhantes do outro lado não são dos melhores. Naturalmente a gente é conduzido para a região compatível com o nosso sentimento. Tudo no universo é sintonia. Nós estamos em troca constante, emitindo pensamento, recebendo pensamento, e nessa troca, e atraindo para junto da gente companhias espirituais. É preciso elevar a mente às faixas altas da vida, onde Jesus habita, para que tragamos para junto de nós essas companhias elevadas. E saiamos dessa faixa vibratória pesada. O método é a oração direta, diária, a súplica, o pedido a Deus, aos mensageiros de amor que estão do outro lado, que a Igreja Católica diz, os anjos do Senhor. E que a doutrina espírita mergulha e aprofunda, não é? Essas qualidades de Deus. Professor Evaldo, acho que eu terminei.